Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que é de Cedaço de Iguatemi, tá? Tem umas pessoas que são de Cedaço Salvador Centro, né? Luiz Henrique, acho que Davi, acho que até então só. E o seguinte, né? Eu sou o Alex, eu vou ser professor de vocês nessa bimestração, tá? Se vocês se questionarem, disserem assim, nossa, eu nunca vi você na unidade, nunca vi você lá no Iguatemi. Bom, eu sou professor de Cedaço Salvador Centro, só que agora eu tô com vocês também do Iguatemi, tá bom? E eu vou ficar com vocês durante esse módulo de manutenção. Um pouquinho mais de quem sou eu, tá? Bom, eu sou formado técnico em redes de computadores, tá? Pela ETEMAC. A ETEMAC é uma escola de Pernambuco. Sim, eu sou pernambucano, mas meu sotaque já mudou pra caramba, então nunca vou ficar falando muita coisa de Pernambuco para vocês me zoarem. Eu sou formado em redes, sou bacharelando, faço bacharelado em sistemas de informação na Universidade Federal da Bahia. Atualmente eu sou meio que de recesso por causa do coronga, mas logo de volta, tá? Já fiz um monte de curso, um monte de coisa na área, tanto de informática para manutenção, quanto de programação e algumas coisas assim do tipo, que é a minha área de estudo, eu gosto bastante dessa área, tá? Mas além disso, gente, eu também gosto de marketing pra caramba, tá? Eu adoro marketing, eu tenho uma empresa de marketing, eu trabalho com marketing hoje em dia, eu trabalho aqui na cidade, mas eu também trabalho com marketing para outras empresas. Então, isso é mais ou menos de quem eu sou. Gosto de brincar, resenhar comigo mesmo. Eu adoro resenhar nas aulas, então se vocês quiserem resenhar, não tem problema. Só é saber manter uma cautela, né? Pra gente não passar do limite, né? E o seguinte, eu sou um pouquinho de nada exigente, então vai ter horas que eu vou cobrar coisas a vocês, vocês realmente vão ter que entregar tudo certinho, na hora. Então eu vou sair descontando de nota. Mas acredito que a gente vai se dar super bem, tá? Principalmente quando começar a fazer piada e resenhar com vocês. Tem alguém aí que já me conhecia antes? Sem ser o Davi e sem ser o Felipe? Acho que não, né? A Nicole da aula de inglês, né, Nicole? Isso aí mesmo. Mas quando eu vi seu nome lá na frequência, eu disse, opa, Nicole caiu na mesma turma que eu vou dar aula, que legal, velho. Então é o seguinte, ó. Nicole sabe que eu sou resenheiro, eu gosto de ficar tirando onda de resenha mesmo, tá? Mas vamos levar a sério essas questões. Então, qual módulo é esse que vocês estão? O que é que a gente vai fazer nesse módulo, tá? Bom, deixa eu excluir um slide a mais que eu acrescentei aqui, para a gente começar. A gente está no módulo de manutenção, configuração em redes, o antigo manutenção e configuração de micros, tá? Qual a diferença de um para o outro? É porque no manutenção e configuração de micros, a gente não focava tanto em redes. Nesse aqui a gente tem umas 2 a 3 aulas focadas em redes. E como eu adoro redes, já que é minha área de formação, então eu decidi focar nesse módulo novo aí, que é a manutenção, configuração em redes. Mas não muda muita coisa de um para o outro não, tá? Acho que muda a cor e 2 aulas. Tá? Então, mas é de boas, tá? Nem se preocupem com essa questão do módulo em relação a isso. A gente vai ter uma sala de aula, eu vou disponibilizar o módulo online e os slides também eu vou deixar lá para que vocês possam acessar para revisar algumas coisas, principalmente quando chegar a época de prova. E aí muita gente vai me perguntar, Alex, como é que a gente vai trabalhar com manutenção de computadores? Sendo que a gente não está no presencial e não dá para a gente meter a mão no nosso computador aqui dentro de casa, senão eu vou ferrar tudo, vai pegar fogo, minha mãe vai gritar comigo e vai tacar a mesa do computador na minha cabeça. Bom, a gente... É isso, né, Davi? Tomar uma mesada na cabeça não é muito bom. Principalmente 9 horas da manhã. Se fosse de tarde, ainda ia. Tá? Ah, gente, quem quiser abrir o áudio para falar assim quando estiver resenhando, pode abrir, não tem estresse não. Desde que não faça muito barulho. Mas não tem nenhum pingo de estresse não. Eu não sei se eu estou escutando vocês de boa. Eu acho que eu estou. Então é o seguinte, né? Ah, tá. Davi tá tomando café aí. Pai, podia estar tomando uma mesada. Nicole queria mesada, mas de dinheiro. Nicole. Você chega na sua mãe e diz, mãe, me dá uma mesada para você ver. Então é o seguinte, né? Como é que a gente vai trabalhar em relação a isso tudo de manutenção, sendo que a gente não vai ter a prática presencial? Bom, estima-se que até o final dessa bimestração, né, voltem as atividades normais no mundo. Tá? Não estou aguentando mais ficar em casa. Não aguento mais. Tá? Não dá mais. Mas a gente tem que para nossa segurança, a gente tem que ficar dentro de casa. Né? David está quase surtando aí.
Davi, a gente surta mesmo, é normal, tá? Mas é o seguinte, não tô aguentando mais ficar em casa, não sei o quê, mas a gente tem que ficar em casa. Isso aí é pra segurança da gente. É melhor ficar com vontade de ir pra rua ou morrer? É melhor ficar com vontade de ir pra rua. Vamos lá, continua a minha lógica. O que é que vai acontecer? Né? Quando as aulas voltarem, a gente vai ter um período provavelmente semipresencial. Isso aí eu não sei se já fizeram uma reunião de paz com vocês, né? Se fizeram, eu tava dormindo, desculpem, tava muito cansado. Mas provavelmente a reunião de paz, Bora te explicou isso, tal, como é que isso vai funcionar. Mas basicamente é um período semipresencial, onde vocês vão continuar assistindo online, mas presencial também. E aí a gente vai começar sim a interagir com os computadores, com essas peças. A gente vai ter um tempo reservado para que vocês façam essas práticas. Então não se preocupem muito com essa questão de prática. Em relação a mostrar o que é isso na placa, mostrar o que é isso em tal canto, eu tenho um tripé em casa e eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Vou botar a câmera do meu celular, que é uma câmera de boa resolução, no tripé, e a gente vai manusear a placa embaixo do tripé, e aí a gente vai conseguir ver direitinho os detalhes da placa. Eu vou explicar para vocês o que é o que, para que funciona, como é que vai ser aquilo. A gente vai entender melhor dessas peças do computador, como é que elas funcionam e como é que elas interagem. Beleza? Vai ser assim que vai funcionar esse módulo. Então, já me apresentei, já expliquei como é que vai ser o módulo de vocês. O principal objetivo do módulo é que vocês entendam o funcionamento de um computador, entendam como solucionar vários erros. Tem vários erros que ocorrem no computador e a gente vai aprender essas manhas para resolver esses erros. Tá? Como é que a gente... Ah, professor, meu computador travou, tá não sei o que, eu não consigo fazer nada. Vou resolver tal erro. Meu computador está aqui bipando bem alto e não liga. Vamos ver qual é esse erro. Professor, meu computador não dá nem sinal de vida. Vamos entender qual é esse erro também, tá? Eu não sei se na próxima aula que a gente tem uma noção de eletrônica, tá? Eu acho que eu vou trazer um multímetro para mostrar para vocês algumas coisas, tá? Perdão eu estar coçando o meu olho, mas é porque eu sou cego. Então, mentira, gente, eu enxergo os dois olhos, tá? Mas aí é o seguinte, né? Eu vou tentar trazer multímetro, essas ferramentas que eu tenho para a gente dar uma olhada, a gente entender como é que funciona, tá? Porque isso é muito interessante para que todo mundo conheça, tá? Tem coisa que eu vou cobrar em relação a isso, coisa extra que eu for trazendo, e tem coisa que eu não vou cobrar em relação a coisa extra que eu for trazendo, tá? Então, tudo entendido? Todo mundo conseguiu sacar direitinho como é que vai funcionar? Tá aguardando respostas. Obrigado. Então é o seguinte, vai funcionar dessa maneira, né? Sou super de boas com vocês, quem me conhece já sabe que eu sou de boas. O negócio vai ser o seguinte, se tiverem qualquer dúvida em relação a isso, manda mensagem no WhatsApp, ou no meu Instagram, ou em qualquer canal que vocês consigam falar comigo. Meu Instagram, pra quem não sabe, é esse aqui, não precisa seguir não, tá? Mas quem quiser mandar mensagem lá é esse, meu número de telefone é esse aqui. Tá no chat. Tá? Esses dois contatos aí vocês conseguem falar comigo numa boa, tá? Prevenção, você tem coisa de hora? Tenho sim, tá? Vai ter hora que eu não vou responder. Principalmente se eu tiver de mau humor. Eu não respondo mesmo. Brincadeira, eu respondo, tá? Só que eu demoro um pouquinho. Mas vocês podem mandar mensagem lá para tirar as dúvidas. Então, vamos startar a primeira aula. Vamos nessa? Então, ó, a primeira aula da gente é sobre primeiros passos na área de manutenção. A gente vai entender essa área, vamos conhecer dados, saber quantas pessoas trabalham, saber como é que funciona essa área, como conseguir clientes para essa área. E depois que a gente entender um pouco dessa questão de clientela, de área, a gente vai para a história da computação. A gente vai conhecer as máquinas antigas. Opa! A gente vai conhecer as máquinas antigas, vamos entender como foi que tudo surgiu. Praticamente a gente vai falar de evolução da computação, vamos conhecer os processadores antigos, entender como que eles chegaram no que eles são hoje, tá? Vai ter coisa que não está aí no slide, mas se der tempo, eu abro aqui no Google e mostro para vocês, por exemplo, uma placa de silício, como é que funciona a fabricação de um processador, de um cartão de memória. Tem muita coisa interessante para a gente ver durante esse módulo. Então vamos lá, vamos startar.
E qual é o roteiro dessa nossa primeira aula, Alex? Bom, a gente vai conhecer a área de manutenção, vamos ver dados, vamos conhecer opções de trabalho para quem estuda essa área, para quem domina essa área. Perdão. Vamos ver como conseguir clientes, né? Vamos falar de atendimento profissional e de código de ética. Como é o código de ética de quem trabalha com informática, né? E vamos depois para a história da computação, falar um pouco sobre a geração dos computadores. Esse é o seu roteiro da aula de hoje, espero que vocês gostem. Então, vamos viajar comigo nessa ideia aqui. Então é o seguinte, ó, computador é uma coisa que não para de crescer, né? Não em tamanho. Tamanho diminui. Mas o uso dele não para de crescer em momento algum. Cada dia que passa, o que acontece? Mais gente compra computador, mais gente compra dispositivo para usar, né? Os dados aqui, né, são dos computadores. Em 2018, né, para um ano antes, para 2017, cresceu 7,5% a quantidade de computadores. E aí vamos imaginar que em 2017 já tinha um monte de computador, tá? O Brasil atualmente, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 200 milhões de computadores. Ou seja, um computador por pessoa. Imagina, um computador por pessoa, cada pessoa tem um computador. Pô, Alex, mas meu vizinho não tem computador. Como é que é um computador por pessoa? Isso é estatística, tá, gente? É só se ligar que não significa que porque diz que é um por pessoa, que cada pessoa tem um, né? Tem gente que tem 3, 4 computadores. Eu tinha 2, agora eu só tenho um. Triste, né? Mas aí é o seguinte, é computador pra caramba. E isso faz com que o mercado de computação, o mercado de quem trabalha com a manutenção, com montagem, seja enorme, né? Isso que a gente não está contando, né? Os dispositivos móveis que a gente tem. Então, a área de manutenção é uma área vasta, é uma área muito grande para quem quer entrar no mercado. Só que aí tem uns pontos aí que eu vou falar mais pra frente que são interessantes para você se dar bem nessa área, para você se destacar, tá? Passa. Vai passar, não? Passa. Beleza. Então, aí vem uma pergunta que tem até no módulo lá, esse texto que eu tive para botar para vocês olharem aqui é do módulo, tá? Que é o seguinte, ó, o mercado de trabalho para técnicos de manutenção, em manutenção de computadores, é um bom negócio? E aí, vocês acham que é um negócio bom ou não? Quero a opinião de vocês. Vocês acham que o mercado de técnicos de informática é um bom negócio ou não? Respondam para mim aí no chat ou abram Assim, aí o áudio. no meu ponto de vista, assim, como eu faço técnica eletrotécnica à noite pelo Senai, só que está em aula remota aqui no CEDAS, assim, manutenção é área boa, sendo tanto de informática como voltado à parte elétrica. E às vezes a informática elétrica, às vezes um está atrelado ao outro. Então, massa ainda, muito melhor. Sim, é uma área que cresce bastante. Essa questão da elétrica e eletrotécnica também cresce pra caramba, né? Eu não sou de eletrotécnica, eu sou de redes, meu negócio é cabeamento de dados, né? Meu negócio é dados, mas eu sou nerd, e vocês sabem que nerd estuda de tudo, né? Então eu gosto de algumas coisas de eletrônica, de elétrica, e eu vejo que sem entender de eletrônica, você não consegue consertar uma máquina dessa. Você não consegue. Sem entender de elétrica, você vai queimar uma máquina dessa. Pode, sei lá, montar um quadro de distribuição todo errado, fazer suas instalações elétricas uma porcaria e por um erro seu você fazer uma máquina dessa pegar fogo. Então esses mercados eles estão atrelados, eles estão unidos. Né? Você concorda comigo nisso? Sim, eu concordo que está atrelado, porque a gente está, assim, na era da indústria 4.0, e a gente já está perto de chegar na 5.0, e, assim, tudo está conectado à internet. E, assim, o Verdade. que eu estou vendo, Automação. estudando, automação, CLP, tem que estar sabendo das coisas com internet. Componentes chamado relé, alguns já vêm com internet, que já faz coleta de dados para aproveitamento de alguma coisa que o cliente vai querer. O E assim, relé que cada coleta vez feedback, né? vai renovando e assim, tem que estudar todo dia. Todo dia você tem que estudar, velho. E assim, Eu tem vou dizer para empresas como vocês a que. VEG, Oi, pode falar. Schneider A e outras marcas Schneider, a aí. Schneider ela faz cada componente top. E assim, você fica besta, véio. Você tem que estudar o componente, porque se um dia você precisar, tiver na indústria,
for Uhum. autônomo, você tem que saber como vai usar. Eu tava hoje de manhã, sabe, estudando o quê, velho? IDR. Ah, isso aí. Áreas molhadas. IDR é... Tava estudando um pouquinho sobre isso. Isso, 7 horas da manhã, eu sentei para tomar o meu café e tava dando uma estudada. Mas é uma área muito legal, tá? Para quem gosta. Para quem não gosta, vai dizer, nossa, que negócio chato, não sei o quê. Eu não vou entrar muito em eletrônica aqui, eu vou ensinar como é que vê dados no multímetro, para que serve, porque isso é importante até para a gente medir no micro se a fonte de alimentação está funcionando direito, ou alguma coisa assim do tipo. Então, vai ser interessante vocês entenderem pelo menos como é que funciona o multímetro, escala de continuidade, né? Medir resistência, para a gente entender direitinho aí como é que funciona algumas peças. Mas eu não vou cobrar tanto de eletrônica, não. Até porque a área de manutenção aqui, a gente não vai ter presencial, e no presencial o feeling, a gente fazer isso é bem melhor, né? Então é o seguinte, como o colega concorda, realmente eu acho que é um bom negócio. Como cresce muito a quantidade de computadores por ano, não por ano, é por dia, né? Todo dia um monte de gente compra computador novo. Como cresce muito a quantidade de computadores por dia, e por ano, e por mês, por hora, cada hora pode ser que estejam sendo comprados mais computadores, a demanda também cresce. Então, tem muito computador e precisa de técnico. O problema é achar gente que é profissional e é especializado na área, tá? Aí você vai dizer, pô, fazendo um curso de manutenção aqui, eu vou ficar sabendo de tudo. Não vai. Você não vai saber. Eu não sei de tudo. Aro de ali tem não sei quantos anos. Falei, Aro sumiu. Tá ali na área de ali que tem não sei quantos anos trabalhando em manutenção, já trabalhou na Caixa, já foi técnico do SEDASP, hoje em dia é coordenador do SEDASP. Não sabe de tudo. Então, não é porque você vai fazer somente esse módulo que você vai saber de tudo de manutenção, você vai sair metendo a cara em tudo. Você vai ter que estudar mais ainda. Você gosta da área, mergulha nos estudos, tá? Para chegar até aqui, para entender um monte de coisa, eu tive que ler muito, eu tive que assistir muito vídeo, eu ler muito PDF o tempo todo. Então vai ser assim. E ainda assim, tem Não parte das sabe. pessoas que acha que você sabe de tudo e você não É sabe. Você fica assim, verdade. às vezes, sua autoestima cai, velho. É É verdade, né? complicado. Tipo, o que é isso aí você dizer? Eu não É sei. verdade, é verdade. Isso que eu tô aprendendo lá no curso não ensina, pô. Como é que eu vou saber algo? Entendeu? É coisa que você vê com o tempo. Como eu vejo É, alguns profissionais, você vê com o tempo, cara. Essa coisa que você vai aprender com o dia a dia. é verdade. Conforme você for convivendo, você vai conhecendo problemas novos, soluções novas. E aí você vai conseguindo aplicar essas soluções. Tem coisa que você vai fazer, logicamente, vai ser coisa da sua mente, vai chegar assim, opa, a solução para esse problema é essa. E aí você vai criar uma solução nova para um problema que podia ser resolvido de outra maneira, né? Tem toda essa questão na área de manutenção, a gente vai entender bem isso aí, vocês vão ver que até eu vou passar alguns sufocos aqui às vezes, isso aí vai acontecer, tá? Então, isso é um problema que eu não vi. E aí vem outra dúvida. Trabalho como freelancer ou trabalho como assalariado? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem de trabalhar com um ou trabalhar com o outro? Né? Eu posso trabalhar como freelancer prestando alguns serviços particulares, né? Se eu presto serviço para particulares, logicamente minha renda ela pode ser muito mais alta do que a renda de alguém que ganha um salário por mês. Pode ser, né? E isso vai depender apenas de mim e do mercado que está aberto. Se você for um bom técnico, se você faz os serviços bem e consegue conquistar seus clientes, não vai faltar serviço para você. Principalmente agora, tá? Que a maioria das pessoas está em casa usando o computador, as aulas são online, as empresas precisam de home office. Então, se você for um bom técnico e fez uma clientela grande antes desse período de crise, você vai ter uma boa renda durante esse período, né? E se eu for trabalhar como assalariado? Bom, depende bastante. Tem várias vantagens, porque é o seguinte, se você trabalha em empresa, você está assegurado por um monte de coisas, né? FGTS, seguro-desemprego, né? Tem direito a férias, um monte de coisa. Isso vai garantir uma renda para você mensal. Pode ser que no freelancer haja um mês que não tenha nenhum serviço, ele se quebre, mas você é assalariado, não. Assalariado você vai estar mantido. Então, tem essas questões todas. Ó, eu prefiro freelancer. Freela dá para tirar uma grana legal, né? Mas se a empresa chama você para fazer, ótimo, não é problema, né?
E aí, ó, vem a dica que eu dei para vocês. Na verdade, eu estava conversando com um colega, né? Eu nem sei qual é o nome do colega. E se for do SVD, eu não conheci pela voz. Qual é o seu nome, velho? Alô? Qual é o seu nome, man? Você que falou agora há pouco comigo. Tava aqui passando. Eu não sei. Davi. Ah, é Davi Santiago? É. Oxe, Davi. Eu não conheci você pela voz, velho. Que viagem. É Então é o porque, sei seguinte. lá, tem dia que eu tô com a voz estranha. Normal, eu também tô um pouco rouco hoje. Por isso que eu tô bebendo muita água. Minha garganta já tá indo pra... Então, ó. Aí vai aquela dica que eu dei, que o Davi tava falando aqui, ó. Você precisa apenas se especializar e ir começando devagar, fazendo algumas pequenas manutenções, conquistando novos clientes e adquirindo o que? Principalmente experiência. Que com o tempo você vai evoluindo, tá? Não precisa querer sair sabendo de tudo. Você vai chegar no ponto que você vai ter mais experiência e vai saber solucionar mais problemas, tá? Tem coisa hoje em dia, ó, gente, eu sou formado em redes de computadores. Eu estudei 3 anos seguidos, de 7 da manhã às 17. De 7 às 17 estudando nessa área. E tem coisa que eu chego ali em Harold e digo, Harold, eu não sei fazer isso dessa maneira. Você pode me explicar como é que faz? E ele vai chegar e vai dizer, Alex, ó, você vai fazer isso, isso e isso, funciona dessa maneira. E eu vou pegar a experiência com ele, eu vou adquirir, eu vou aprender algo novo. Agora imagine se eu fosse um cara de, não, eu sou formado, entendo de tudo e é isso aí. Eu não ia adquirir experiência nenhuma, eu não ia ter Às vezes é o humildade de ir medo do lá. preconceito também. Ah, velho, mas você não pode ter medo do preconceito, sabe? Eu não sei se você assiste o Engerhal. Eu gosto desse Ah, canal eu pra assisto. caramba. Você vê que ele conta o tempo todo essa questão aí de sempre contar com outro profissional, de adquirir experiência com eles também. Você tem que ter essa experiência. Tem que ter contatos. Network é o que importa. E é o seguinte, como é que eu posso começar no freelancer? Bom, eu vou contar para vocês que eu já comecei com freelancer bem antes, isso em casa, quando eu fiquei... quando eu saí do meu primeiro emprego, eu fiquei desempregado por uns 3 meses, né? Fiquei desempregado, só que é o seguinte, o que eu fiz? Assim que eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu vi que eu ia ficar um tempo fora de mercado, né? Ia ficar um tempo sem trabalhar, o que foi que eu fiz? Quando você é demitido, né? Quando você pede demissão, você recebe um dinheiro, né? Recebe uma rescisão de contrato, uma graninha. E aí, o que eu fiz? Eu peguei R$ 40 desse dinheiro, 40 não, R$ 100. Não foi 40 não, foi 100. Comprei um kit de chave de precisão, que é aquelas chaves para desmontar tanto computador quanto celular e essas coisas. Um kit grande. Comprei pasta térmica, álcool isopropílico, pincel e um monte de pinças para eu poder trabalhar como freela em casa. Vocês acham que não teve serviço? Apareceu serviço. E bastou colocar uma plaquinha na frente de casa. A plaquinha, ó, faço manutenção de computadores, meu número, meu WhatsApp, coloquei lá na frente de casa, pronto. Começou a aparecer gente. Começou a aparecer gente para eu fazer manutenção, tá? Professor, e Oi. essa área de manutenção pode ajudar, tipo, por exemplo, em outras áreas? Sim, pode ajudar bastante, tá? Porque é o seguinte, ó, imagina aí você entra para trabalhar em uma empresa, dá um problema no teu computador, não tem alguém para fazer algo, e você sabe resolver, às vezes é um cabo folgado, é uma coisa. Claro que você não vai abrir o computador no meio da empresa, porque você não foi contratado para isso. Mas pode acontecer um problema e você tendo noção de manutenção, você conseguir resolver esse problema. Isso vai te destacar de alguma maneira. Opa, ele entende daquilo ali. Ou pode ajudar você em, sei lá, você está montando alguma coisa para você, um negócio para você, e você vai ter que chamar um técnico para montar. Se você sabe, você não vai chamar. Então pode te ajudar em diversas áreas diferentes, Que, por né? exemplo, o senhor está falando, eu achei importante na área, por exemplo, que eu escolhi para seguir de profissão. Eu Qual quero área? fazer arquivologia, e aí eu acho que tem a ver, porque muitos arquivos são digitais. Sim, se você tem noção de como recuperar um arquivo perdido, de como resolver um problema no seu computador que está aqui, mesmo que seja em software, não seja na parte física, né? Já vai te ajudar bastante você entender como é que isso funciona. Fazer um backup,
Um backup, não backup na Drive, tá? Fazer um backup para formatação, para você não perder seus arquivos, como arrumar um monte de coisa. Isso vai te ajudar em arquivologia, sim. Não só arquivologia, tá? Muita área precisa de informática hoje em dia. Se você tem noção, isso te ajuda bastante. Que bom que você achou interessante. E aí é o seguinte, como é que eu faço para começar no Freela em casa? Bom, é basicamente o que eu fiz, tá? Não precisa de muita coisa complexa. Você precisa de um cômodo da casa, que você reserva. No meu caso, eu resolvi a lavanderia da minha casa. Se a minha lavanderia é muito grande, vai ser aqui mesmo, né? E aí, você começa a fazer esses seus primeiros atendimentos. O ideal é você ter uma mesinha, alguma coisa para fazer de bancada, para você trabalhar em cima dela, tá? Trabalhar no chão não é legal. Então, você tem uma bancada, é melhor para você bota lá sua bancada. Um computador simples, porque aí você faz uma planilha com os clientes, né? E você anota aí quais são os serviços que você está fazendo, quanto é que você vai cobrar. Então, é ideal que você tenha isso aí. E aí vocês podem ir comprando ferramentas aos poucos e montar um laboratório para vocês, seja para estudo, seja também para ganhar grana, tá? Eu tenho vontade de montar um para estudo, né? Mas aí eu preciso comprar um monte de peça velha para eu ir treinando e fazendo um monte de coisa, né? Mas ainda tenho o meu sonho de comprar minha estação de ar quente para trabalhar numa boa. Então é o seguinte, a dica é essa, você ir comprando ferramentas aos poucos e montar esse teu laboratório completo, tá bom? E aí, a gente começa a chegar na parte de clientes. Como é que eu posso conseguir clientes? Né? Como é que eu posso conseguir clientes num mercado desse? Bom, você está começando no seu bairro, começa a divulgar para alguns parentes seus, para os seus amigos. Chega na vizinha fofoqueira de vizinha, fofoca aí pro pessoal que eu tô consertando o computador. Ela vai fofocar, tenho certeza. Vizinha fofoqueira é o que não falta. Todo lugar tem, né? Então é o seguinte, vai lá na vizinha fofoqueira, passa para ela a informação que você também está consertando o computador e fazendo essas questões de manutenção. Vai lá na rede social, abre o Instagram para você. Abre o Instagram. Tá? Pode abrir o Facebook? Pode, mas abre o Instagram que eu acho melhor. Eu gosto de usar o Instagram. Eu não gosto de usar Facebook, não. Facebook não, obrigado. Né? E aí você vai pegar essas redes sociais e você vai começar a publicar os seus serviços, as coisas que você vai fazendo, né? Depoimento de cliente, toda essa questão de marketing que vocês têm que fazer nas redes sociais. E aí, se você, depois de um tempo, viu que o negócio está andando, né? Aí você pode fazer uns panfletinhos, fazer uns cartões de visita para você e outras peças gráficas para distribuir, né? Mas isso não é obrigatório no início, nessa questão dos panfletos. O que é gratuito é falar para a vizinha fofoqueira, falar para os amigos, parentes e botar nas redes sociais. Isso aí é de graça, né? E outra coisa é seguir o código de ética de quem é profissional em TI, tá? Quem trabalha com tecnologia da informação tem um código de ética, tá? Esse código de ética ele é definido pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, tá? A SBC, ela tem um código, se não me engano, são 12 artigos. A gente vai ver aqui esses artigos, eu vou ler rápido para vocês, para a gente demorar muito tempo. Mas são 12 artigos de como ser um bom profissional em TI, como se comportar como um profissional em TI, tá? Para que você não seja um mau profissional e acabe com a nossa classe, que é uma classe tão desprotegida. E eu vou dizer para vocês que é desprotegida, que nem sindicato a gente tem, tá? Não existe sindicato para o profissional de TI. Tá? E é o seguinte, outra dica aí, outra coisa que eu boto atenção, o mercado de TI está sempre se atualizando, tá? Então, busca sempre se especializar e estudar sobre as novidades, e aí você nunca vai ser pego de surpresa com a novidade. Beleza? Isso acontece todo dia. Por exemplo, o cara é técnico de manutenção em celular, né, em telefones, e aí ele está acostumado em trabalhar com Galaxy Pocket. Galaxy Pocket. Esse negócio é velho. Quando lançou o Galaxy Pocket, eu tinha 13 anos. Foi meu primeiro celular. Eu tinha 13 anos quando lançou esse negócio. 13 anos. Pô, velho, foi o meu primeiro celular. Eu tinha essa mesma idade aí. Eu não tive esse. Eu tive, foi Eu meu não primeiro tive. celular, gente. Eu ainda era rica do pedaço porque tinha um Galaxy Pocket.
Não, quando lançou o Galaxy Pocket, eu tinha um Nokia daquele vermelhinho que tinha um desenho de música do lado, assim, atrás. Atrás dele fica um desenho de música aqui, ó, no cantinho. Eu tinha um Nokia. E aí, né, o pessoal chegou com o Galaxy Pocket. Nessa época eu já trabalhava. Eu tinha 13 anos, né, 13 para 14, e aí eu já fazia uns trabalhos já. Tá? Eu era garçom. E aí, né, eu ajudava lá, servindo os pratos, não sei o que, eu ganhava R$ 700 por mês. Eu juntei 2 meses e comprei um outro celular top de linha. Era R$ 1.100. 1.100. Sabe quanto era um salário na época? Era R$ 700. Eu gastei quase 2 salários para comprar um telefone. Amostrado. Não deveria ter feito isso. Né? Deve ter passado fome. Podia ter comprado lanche. Não, é que passar fome aqui, ó. Era de boas naquela época. Né? Mas aí eu comprei um celular melhor que o Galaxy Pocket. Mostrei, nossa, olha aqui, o pessoal tudo ficava pedindo meu telefone para tirar foto. Aí passou a época do Galaxy Pocket. O pessoal começou a comprar aquele celular mais novo. Né? Saiu o Grand Prime, aquele celular que não trava. Nunca travou. O pior de todos. Não trava. E não trava, né? Mas aí, pessoal, o cara que tá acostumado a consertar Galaxy Pocket, do nada lança um Samsung S. Linha S da Samsung é bom. S1, S2, S3, S4, S10. É top demais esses celulares da Samsung. Prefiro a Xiaomi. Mas, né? O cara pega um Samsung S. Ele não conhece aquela tecnologia Xiaomi ainda. o quê, rapaz? Xiaomi. Xiaomi, rapaz. Xiaomi. Xiaomi. Não faz o nome. Xiaomi. Olha, eu falo inglês, não coreano, tá? Obrigado. Coreano não, é chinês. Né? Prefiro a Xiaomi. iPhone é vida. iPhone. iPhone não, obrigado. Tá? Eu não vendo um ruim. Aí. iPhone Eu tenho só 2 vive ruins, carregador. eu tenho medo de um falhar. Aí falha um, eu vou ficar sem nenhum. Porque eu vendi um para comprar um iPhone. Não é bem assim que funciona a minha vida. Né? Mas vamos lá, ó. Então, esse cara pega lá o Galaxy S e não conhece a tecnologia daquele celular. Ele vai passar fome lá. Ele não vai conseguir fazer aquele serviço na hora. Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar. Se ele tivesse estudado antes, opa, saiu o Galaxy S. Será que já tem um esquema elétrico? Será que já tem alguma coisa explicando? Ele ia se dar bem. Tem que ser curioso. É cansativo, mas tem que ser curioso. Tá? Quando você tiver patrão, você não vai precisar mais estudar. Aí você deixa para os seus funcionários estudarem. E aí, ó, como conseguir clientes, né? Vamos voltar para o código de ética. Bom, o primeiro artigo do código de ética, né? Ele diz o seguinte, ó. É dever desse profissional contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Ou seja, o profissional de TI, ele tem que ser inclusivo, ele tem que incluir todo mundo que está na sociedade, se possível, e quando for possível. Ele tem que exercer esse trabalho dele, o trabalho profissional, com responsabilidade, dedicação, honestidade e justiça, buscando sempre a melhor solução. É uma coisa que a gente vê pouco por aí, que a gente vê muito técnico que gosta de enrolar e gosta de furtar ou fazer alguma coisa errada com o cliente, né? A gente vê isso acontecendo bastante, né? Técnico que gosta de passar a perna nas pessoas. Verdade. Meu PC da outra vez tinha queimado a placa-mãe. O cara falou que queimou a fonte, a memória RAM, a placa, outra parada lá que eu não lembro o nome do cara lá. Quando a gente não entende é bem complicado, né, velho? Professor, eu tenho Oi. uma pergunta besta, mas posso perguntar? Oxe, pode ficar à vontade. É muito diferente, mas qual é, assim, basicamente a diferença do notebook para o PC? Note para PC, você fala em questão PC torre. Esse tipo de computador que eu tenho aqui. Esse aqui, né? Sim, sim. Vamos ver só. O notebook é considerado PC também, tá? Porque PC, na verdade, é Personal Computer, tá? Que é um computador pessoal. Tá? Tanto que você vai fazer login nele, vai estar como PC. A diferença entre o desktop, que é esse tipo de computador, e o notebook são eficiência energética. O notebook tem eficiência energética bem melhor. Ele faz a mesma coisa, só que consumindo menos energia elétrica, porque ele precisa demorar mais tempo ligado numa bateria,
ou numa tomada, consumindo bem menos, né? Mas com isso vem alguns prejuízos. Por exemplo, o tipo de placa que eu tenho dentro desse computador é uma placa mais robusta, é uma placa que vai ter uma melhor eficiência. Na verdade, não é eficiência, né? Vai ter um melhor rendimento. Ele vai entregar mais para mim. Porém, em questão a consumo, ele vai consumir mais. Uma placa maior, entrega mais, mas consome mais. O processador vai ser diferente, vai ser um processador mais fraco no notebook, né? Um i7 de notebook é diferente de um i7 de computador desktop. Então, vai mudar esses componentes em relação ao consumo energético, a eficiência energética. Então, a gente vai entender isso melhor quando a gente chegar na parte de eletrônica e na parte de processadores e placa-mãe, que eu vou tentar trazer algumas coisas que eu tenho. Eu acho que placa-mãe de notebook eu não tenho em casa, mas pode ser que tenha aqui antes de voltar para esse vídeo. Eu vou dar uma olhada no laboratório ali para ver se tem alguma, né? Então, a diferença basicamente é essa, tá? O tamanho, primeiramente, e os componentes que mudam tanto de tamanho quanto em questão a consumo, beleza? Beleza? Beleza. Ah, tá bom. Então é o seguinte, mais pra frente a gente vai definir melhor isso aí, porque a explicação rápida é basicamente isso. Mas mostrando na prática, você vai ver mesmo as diferenças que tem de um para o outro. Eu vou tentar arrumar uma placa de notebook, eu acho que se não tiver aqui em casa eu tenho, né? E aí é o seguinte, né? Outra coisa que ele tem que fazer é esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão. E aí vem o que eu estou dizendo a vocês. Você não se atualiza porque você quer, você se atualiza porque é obrigação. Tá? O código de ética, ele diz que você tem que se atualizar. Você tem que adquirir continuamente competência técnica, tá? E aí, ó, você tem que atuar dentro dos limites de sua competência profissional e orientar-se por elevado espírito público. É o seguinte, se eu sou formado em conceito de PC e não tenho um curso em conceito de televisão, eu não vou consertar televisão, porque minha competência profissional vai até ali. Eu não posso passar desse limite. Eu sou formado em tal coisa, eu faço tal coisa. Se eu não sou formado naquela área, eu posso pegar para me aventurar, mas eu não sou daquela área profissional. Não é minha competência. Já se o cara é técnico em eletrônica, ele vai conseguir trabalhar com mais componentes. Mas eu sou formado só em redes. Eu vou me limitar à manutenção de redes, porque é o que meu curso abrange, né? Guardar sigilo profissional das informações a que tiver acesso em decorrência das atividades exercidas. E justamente por esse artigo aí surgiu a Lei Carolina Dickmann, tá? Que é em relação aos dados das pessoas nos computadores e na internet, na exposição. Vocês sabem o que aconteceu, né? Vazou o nude dela um tempo atrás, e esse nude vazou justamente quando ela levou o computador dela para fazer um conserto numa assistência técnica. O técnico pegou e vazou as fotos dela. Que não é um negócio muito legal. Mas isso aconteceu, e aí por conta disso, né, surgiu a Lei Carolina Dickmann, mas o próprio Código de Ética já diz o quê? Você tem que guardar sigilo do que acontece. O que acontece no laboratório, o que é que você faz lá, as fotos que você vê, os dados que você vê, é sigilo. Você não pode revelar, beleza? Esse é mais um artigo do Código de Ética. O artigo 6 desse Código de Ética, de quem trabalha em TI, é conduzir essas atividades profissionais sem discriminação. E ele diz, de raça, sexo, religião, nacionalidade, cor de pele, idade, estado civil ou qualquer outra condição humana. Você vai prestar um serviço, não importa o que a pessoa é. Você quer prestar serviço, tá? Então você não pode discriminar, tá? Aí você discrimina, toma um processo e vai preso. Problema seu, né? Artigo 7º, respeitar as legislações, né? A legislação vigente, o interesse social e os direitos terceiros, né? Ou seja, respeitar a lei. Tem que respeitar a lei, né? Honrar com compromissos, contratos, termos de responsabilidade, direitos de propriedade, copyrights e patentes. Ou seja, você tem que cumprir os contratos e seguir todas essas legislações e esses documentos que dizem em relação a direitos de propriedade, a sua responsabilidade com alguma coisa, com os contratos que você assina com seus clientes. Você tem que honrar esses compromissos, tá? Nono, esse negócio é um pouquinho chato, mas a gente tem que saber, felizmente.
Não, felizmente. Pautar sua relação com os colegas de profissão nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e da harmonia da classe. Mesmo que você odeie seu colega, no exercício da profissão, você tem que gostar dele, tá? Você tem que simpatizar com ele para que sua profissão role bem. Se você não faz isso, né, vai dar muito certo. Sem contar que você não pode ficar denegrindo a imagem de ninguém, tá? Passa aí, falta só 3. Não praticar atos que possam comprometer a honra, dignidade ou privacidade de qualquer pessoa. A gente volta lá em questão da privacidade da pessoa, né? Que não pode ser quebrada essa questão da privacidade dessa pessoa. Nunca apropriar-se de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas. Basicamente, você não pode copiar nada de ninguém sem dar os respectivos créditos. Você não pode dizer que foi você que inventou algo, sendo que foi fulano que inventou. Né? Alô, Então, ministro da Educação. Alô, que é isso? É, cabe esse artigo aí mesmo. Faz sentido, não? Faz um sentido. Nosso crítico de política está sentado aqui na frente. Né, Adriano? É isso mesmo. Né? E, ó, artigo 12. Zelar pelo cumprimento desse código. Essas são as obrigações do profissional em TI. Tá? Você tem que seguir esse código de ética aí para que você consiga adquirir mais clientes. Só vai fazer práticas certas, isso não vai te fazer mal em momento algum. Tá? E aí, vamos dar uma respirada e a gente começa a falar só um pouquinho sobre a história da computação. Terminando isso aí, a gente finaliza a nossa aula, tá? Vou colocar exercício na sala de aula para vocês daqui a pouco. Então é o seguinte, ó. A gente vai falar sobre a história da computação e a gente vai dividir a história em 6 gerações, tá? A primeira que é a mecanizada ou valvulada, a segunda que é de transistores, a terceira que é de CIs ou circuitos integrados, a quarta que é do microprocessador primitivo. Por que eu botei o nome primitivo? Porque são os primeiros que a gente teve e eles eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Depois a quinta, que é do microprocessador moderno, e a sexta, que é a contemporaneidade, que é onde a gente está hoje em dia. Tá? Então, vou tentar ser breve com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu ficar, nossa, só nunca vi isso, pode falar à vontade, abre o áudio aí e fala. Tá? Então, vamos para a primeira geração. Ó. A computação, ela não surgiu em 40, não. Tá? Ela surgiu bem antes. Tá? A gente já tinha várias outras coisas, como eu trouxe aqui, por exemplo, um cartão de ponto, né, de botão. Você sabe o censo que o IBGE faz tudo de 10 em 10 anos? Se não me engano, é 10 em 10 anos, Adriano? O censo faz 10 em 10? 10 em 10. Hoje foi 2010, meu filho. Beleza. O censo passa com a maquininha, né? E aí sai colhendo as informações. Porém, o censo não é feito a partir dos anos que surgiram a informática, não, tá? Antes disso aí já existia esses censos, né? Essa questão de monitorar esses dados das pessoas para saber estatísticas do país. Tá? Então, existia já uma máquina para contar os resultados disso, uma máquina mecanizada. Tá? Mas somente na década de 40 que surgiu esse computador mecânico com algoritmos, tá? Ou seja, que podiam seguir instruções. Podia colocar instruções nele e fazer cálculos bem complexos, né? E utilizar diversos operadores. Né? E essa daí, deixa eu ver quem é que está comentando aqui no chat. Denegri. Desculpa. Obrigado. Desculpa, não sabia não. Foi mal. Tá? Realmente, Flávio, eu não sabia desse termo não. Obrigado, tá? Mas eu acho que às vezes a gente está tão no automático falando, né? E aí a gente fala, né? Verdade. Abri aqui o Google, ó. A origem é do latim, né? E é referência a racistas povos africanos. Não sabia disso, não. Muito obrigado. Não vou usar mais essa palavra. Tá bom? Obrigado. É interessante. Cultura aqui no meio da aula. Então é difamar. Valeu. Então é o seguinte. Essa daí foi a primeira geração de computadores a válvula, né? Que foi o ENIAC, que é o Electronic Numerical Integrated and Computer. Tá? Que é o principal representante dessa classe de computadores, tá? E aí tem fotos deles aqui para vocês verem, tá? A gente tem aqui um computador mecânico de cartões, tá? Esse computador mecânico de cartões aí,
ele servia para fazer essa contagem do censo, tá? Você colocava os cartões aí com as respostas, ele ia contabilizando essas questões para vocês. Tá? Já existiam os cartões de ponto também, né? E desde essa época. Esse computador mecânico de cartões aí, ele é de 1890, tá? Então, em 1890 já tinha esse cartão, esse computador mecânico de cartões. Esse que vocês estão vendo aqui, no canto direito, é o ENIAC, tá? Que é o computador que eu falei para vocês. Esse computador ele não ocupava uma salinha, não. Era um lugar enorme, um laboratório gigante. Um prédio, praticamente. Tá? Só que tinha uma coisa aí em relação a esse computador, tá? O que acontecia? Esse computador, se você colocasse uma configuração nele, programasse ele para fazer alguma coisa, e quisesse mudar, né, o que ele iria fazer, você teria que desligar tudo, mudar manualmente cada uma das válvulas para que ele funcionasse de maneira diferente, tá? Agora, eu vacilei porque eu não trouxe uma foto de uma válvula, mas nada que o Google não resolva aqui pra gente. Vou resolver isso aqui agora. Tá? As válvulas são esses dispositivos aqui, tá? Vocês estão vendo aí. Bom? Essas são as válvulas. Esse computador ele era cheio disso aqui. Isso aqui é como se fosse uma lâmpada. A explicação breve é isso. Acho que quando a gente for falar de eletrônica, a gente entende melhor como isso funciona. Mas parece bastante uma lâmpada, né? E acende um pouco como uma lâmpada e esquenta pra caramba. Tá? Então imagina o calor que tinha dentro dessas salas. Tá? Era muito quente. E para você mudar a configuração do computador, você tinha que tirar algumas e colocar em outros lugares para que o computador fizesse outra coisa. Tá? Então, essas eram as válvulas e esse era o ENIAC. E aí a gente vai para a segunda geração de computadores, né? Que veio em 1950. Vocês vão notar que a computação ela evoluiu muito rápido, tá? Então, em 50, a gente já tinha os transistores, tá? E com esses transistores aí, finalmente puderam criar máquinas que podiam fazer um dispositivo chamado máquina universal ou a máquina de Turing, tá? Que é uma máquina de algoritmo contínuo, né? Ela testa para várias coisas. Né? Isso aí permitiu a construção do chamado Univac 1101, né? Que tinha 12 metros de comprimento e 6 metros de largura, né? 6,1 metros. Ele tinha 2.100 tubos a vácuo para os circuitos lógicos dele, né? Esse negócio era grande, tá? Não era pequeno, não. Só que eu não trouxe a foto do Univac. Eu trouxe a foto de 3 coisas importantes para a gente entender. Primeiro, quem é Alan Turing, né? Esse cara aí é meme, o pessoal faz meme dele, né? Mas ele é o pai da computação. Tá? Esse cara foi um herói também de guerra. Ele foi um herói de guerra porque ele conseguiu criar uma máquina junto com a equipe dele para desvendar os códigos da máquina Enigma que os nazistas utilizavam para transmitir informações durante a guerra. Então, ele conseguiu decifrar os códigos da Enigma utilizando uma máquina que ele construiu junto com a equipe dele. Tá? Para quem nunca assistiu, não sabe, o nome do filme que fala sobre isso é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme que fala sobre isso, né? Sobre o Alan Turing, tá? Mas, infelizmente, né, ele foi condenado pelo governo inglês por ser homossexual e ele teve que fazer um procedimento de castração química e terminou se matando. Né? Vocês verem que mesmo ele ajudando a ganhar a guerra não ajudou nada, né? Então, o Turing, ele foi um cara muito importante para a construção da computação que a gente tem hoje. Essa aqui é a máquina de Turing, tá? Consiste em uma fita contínua, tá? Essa fita, ela passa entre essas bobinas aqui. Vai passando, tá? E vai ocorrendo uma certa leitura de dados, tá? Dá para fazer uma explicação melhor, mas aí eu teria que colocar mais coisas no slide e tal. Eu não trouxe especialmente uma explicação sobre essa máquina. A gente pode ver isso mais pra frente quando a gente falar de software. Que é importante falar sobre essa coisa. Drico, quer uma dica? Fecha e abre de novo que vai. Não, só a guia.
reutilizar a passagem de novo. Às vezes isso acontece. Beleza? Então é o seguinte, aí tinha os transistores também, que vieram substituir as válvulas. Então saiu daquele negócio desse tamanho, que esquentava pra caramba, para essas coisinhas aqui. Tá? Então, isso ajuda bastante a diminuir o tamanho desses componentes, desses computadores. E a gente passa para a terceira geração, que é quando isso aí ficou menor ainda. Viraram os CIs, que são os circuitos integrados. Tá? Então, os computadores já começavam a ficar portáteis. Não tão porque ele era do tamanho de um frigobar, mas já era um computador portátil. Tá? Então, quem tem um computador, bota um frigobar aí e tá de boa. Então, ó, esse aqui é o DEC PDP-8, que é o computador que eu falei do tamanho de um frigobar. É esse aqui, ó. Já era um computador portátil. E isso tudo ocorre por conta dos circuitos integrados, que juntam um monte daqueles transistores em apenas uma pecinha. Tá? Então, você vai ter um monte de transistores funcionando dentro de uma pecinha desse tamanho aqui, ó. Então, esses aí viraram os CIs, são os circuitos integrados. Os CIs, né, evoluíram, e aí a gente chega na quarta geração, que é nos anos 70, que é quando começam a chegar os microcomputadores pessoais. Então, ó. Professor, Oi. aquele CI lá é aquele CI de portas lógicas, né? Se você me perguntar, eu não vou saber. Esse daí eu peguei do Google. Mas CI tem a ver com porta lógica assim, tá? CI tem a ver com porta lógica assim. Na verdade, ele tem um monte de saída e dependendo de como você ligar, dependendo do esquema lógico que você ligar, o aparelho vai ter um funcionamento diferente. Tem muito a ver com porta lógica. Tá? Eu gostava de brincar com esses bagulho aí, tá? Muito legal. Parece uma aranha. Deixa eu dizer, nossa. Não, eu desconectei. Tô de volta. Eu acho que só caiu mesmo. Acho que eu bati o pé em algum fio. E depois para tirar o quê, rapaz? É o que, Luiz? Relaxa. Vou dar share screen de novo aqui. Eu te gastando aí, ó, professor. É normal gastar, não tem problema não. É só hoje assim, tá? E depois para tirar o óculos, né? Que língua é essa aí? De nada. O que, rapaz? O que vocês escreveram no Google ali, não entendi nada. Não, eu só digitei para testar a internet. É porque eu acho, eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido eu que bati no ponto de rede que tá no meu pé praticamente. Ou deve ser desconectado. Acho que eu bati mesmo no ponto. Tá, voltando aqui. Ó. Então a gente chega na quarta geração, que é quando esses circuitos aí, eles viraram os microprocessadores primitivos, tá? Eles se juntaram. Então, eu tinha um transistor e eu juntei um monte de centenas de transistores em um circuito. E agora eu vou juntar centenas de circuitos em um processador. Então, foi diminuindo de tamanho. Então, chegamos nessa quarta geração, e nessa quarta geração a gente tinha um Altair 8800, 8800, que foi um sucesso na época. Inclusive, vocês assistirem lá Jobs ou Piratas do Vale do Silício, vocês vão ver esses computadores. E aí o sucesso de vendas que a Apple criou, que é o Apple II, ou Apple II, né? E aí eu trouxe uma foto para vocês. Aí a gente tem um microprocessador da Intel, é o 8080, esse é um processador, tá? E aqui a gente tem um Altair, olha o computador como era, não tinha monitor, tá, gente? Eram essas luzinhas aí mesmo, tá? Como que o cara fazia para ver? Sei lá. Lembrem-se que eu sou dos anos 2000, tá? E aí tem um Apple II. Quando eu tive computador, eu ainda era computador branco, mas não era assim mais. E aí o Apple II, que foi esse computador aqui, tá? Então, nessa época já começaram a surgir esses computadores aqui, ó. Que é aquele computador que a gente vê em filme de velho. Nada contra os velhos. E a gente chega na quinta geração aí, que é de 80, e foi quase até os anos 2000, tá? Nessa geração, a gente teve dois principais computadores que chamaram muita atenção e que revolucionaram
tudo. Primeiro foi o IBM PC, daí surge o termo PC, e o Macintosh, tá? Que é um computador da Apple. Esses computadores aí, eles começaram com os primeiros sistemas operacionais gráficos, que é como a gente conhece. Antes de tudo, isso tudo era uma tela preta com letras e você tinha que inserir códigos para que tudo funcionasse. Tá? E aí começaram a surgir. E também começaram a surgir as unidades de disco rígido, armazenamento óptico, e a programação foi ficando mais simplificada. A linguagem de máquina ela foi mudando. E aí tem aqui, ó, os processadores mais modernos, né? O Intel 386. Eu sou nascido dia 6/9/2000. Não é 200 não, é 2000. Essa é a minha data de nascimento. Sou de 19 anos só, gente. Tá? Tenho um cara de idoso, mas não sou idoso não. Tá? Então a gente tem um 386 aí, que foi um processador que fez muito sucesso na Intel. Tá? Inclusive esse processador aí ele foi copiado pela AMD. Pra quem acha que a AMD fazia seus próprios processadores, fazia, mas copiava da Intel na época. Né? Então, ó, tem o 386, que é o processador da Intel que fez muito sucesso. A Intel fez o 486, que na verdade é 80486 e 80386, só que a gente só chama pelo final, 386 e 486, que foram processadores que fizeram sucesso. E depois a gente chegou no Pentium. Tá? Surgiu o Intel Pentium, que a gente conhece de hoje em dia. Que aí vem o Pentium, Celeron, i3, i5, Core 2 Duo, Core 2 Quad. Isso aí a gente vai ver na aula de processadores. A gente vai falar um pouco sobre essa história dos processadores. É uma história top de entender. Né? Que é isso, Nicole? Eu sou novo, mas tenho uma cara de velho pra caramba. Velho demais. O Xeon, ele é caro, tá? Mas você acha Xeon barato na China. Tem um insights aí que você acha o Xeon baratinho. Tá? Você acha kit com Xeon e vários gigas de RAM e tal por R$300. Baratinho, baratinho, baratinho. Quer saber como achar? Assiste lá o canal do MW, né? O Miguel Wilbert. Cara aí, ó. Botei no comentário. Você falou na China, eu lembro de um relógio vindo da China, 5 centavos. Não Funciona compro, não. normal, que tem Não compro, esse de não. loja que vem de R$20. Por aí. Assim, 5 centavos eu compro. Funciona igualzinho. Tá bom, então. Agora vi esse, demorou não. pra caramba pra chegar. 5 uma amiga centavos minha no relógio. Que 5 centavos comprou, no relógio. levou quase a eternidade. Qual o preço de custo de fabricação desse negócio aí? Tá. Eles estão escravizando quantos trabalhadores chineses para vender um relógio por 5 centavos? Porque, meu amigo, tem que ter alguma lógica. Vocês sabem que na China há casos, sim, de trabalho escravo, né? Pois é. Vou ficar de olho. Tá comprando esse negócio assim? 5 centavos, velho. Vou parar. Tá? Vamos lá. Então, ó, a gente tem o 386, o 486 que surgiram. Aqui a gente tem a foto de um processador desses de um computador antigo. No canto direito, a gente tem o IBM PC, que é o computador chamado de PCL, que deu o nome de PC para as coisas. E aqui embaixo a gente tem um Macintosh. Tá? O Macintosh não tinha HD. Se você quisesse iniciar ele, você inseria um disquetezinho e ele iniciava. Era assim que funciona. Tá? Então, o Macintosh era assim. Quer assistir, quer entender como foi essa questão de lançamento do Macintosh? Assiste o filme Jobs, que é o filme de Steve Jobs. Conta toda a história, desde o começo da Apple até o desenvolvimento do Macintosh, o lançamento dele e a volta de Jobs para a Apple. Tá? Que Jobs ele foi demitido da sua própria empresa. Legal, né? Interessante ser demitido da sua própria empresa. E a gente chega na 6ª geração. Não há um contexto ainda sobre essa geração, tá? A gente está na 6ª, a gente considera que a gente está, mas a gente já está indo para a 7ª. As coisas estão diminuindo mais ainda de tamanho. A gente tem processador em processo de fabricação de 14 nanômetros, tá? Talvez chegando já a 10 nanômetros, tá? Então, tem um processador bem pequenininho, né? Bem pequenininho não, com componentes bem pequenininhos.
A gente tem muito, mas muito transistores dentro de um processador hoje em dia, tá? Os clocks estão ficando maior, tá tendo mais núcleo, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Sobre a questão da energia elétrica dele. Né? Há processadores do ano de 2016 que tem o mesmo rendimento de processadores desse ano, mas que o desse ano consome menos energia. E essas questões aí vão fazer com que a inteligência artificial, que todas essas coisas que estão crescendo, a automação, a realidade virtual, dispositivos móveis, isso aí fique bem mais poderoso. Tá? Hoje eu tenho na minha mão um computador que tem a especificação do meu computador. Esse celular aqui tem a quantidade de RAM e de processador que meu computador tem. Tá? Claro, não tem mais, né? Eu atualizei o computador. Dei uma atualizada no computador, coloquei mais RAM, mas hoje em dia a gente tem um celular que tem a mesma quantidade de RAM que um computador que a gente tinha um tempo atrás, porque a gente acha na Casas Bahia para vender. Não comprem computador da Casas Bahia. Nada contra a Casas Bahia. E aí a gente chega nessa geração, né? Que a gente tem isso tudo. Aí coloquei aí para Por que, vocês verem. professor? Qual o preconceito? Assim, computador de loja não é muito legal, não. De loja de eletrodomésticos, o cara vende geladeira, não computador. Tem um preconceito mesmo. Entenda o seguinte, ó. O cara que tá te vendendo ali, ele não entende nada. Nada contra os caras que tá vendendo. Mas você chega pro cara e diz assim, tô com testemunha aqui, Adriano tá aqui, ó. Vou usar Adriano de testemunha. Adriano, vou botar você de testemunha no crime, viu? Beleza. Seguinte, você vai chegar pro cara e dizer, pô, velho, eu tô precisando de um computador para trabalhar com planilha, para trabalhar com Photoshop, com Corel e também para que eu possa jogar uns jogos como um Battlefield, um CSGO no gráfico alto e tal. Que computador você me recomenda? Ele assim, ó, eu tenho esse aqui com 2 GB de RAM, o processador dele é Intel Dual Core, tá? E ele tem internet, Wi-Fi e Bluetooth. Pra jogar isso Se tudo, eu eu não tinha que levar pelo ele, menos é o 8 mais dias. rápido que eu tenho aqui na loja. Ele vai fazer isso, dizendo você. Não julgando os vendedores. Mas ele vai fazer isso. Sabe por quê? Laranjada. Ele não é especializado naquela área. Ele quer vender. É o Ele que ele só quer quer fazer. vender isso. Tá? Vai todo mundo para login, papel e cia. Procura aí essas Tem lojas pessoas, aí. porque tem Encontra pessoas mais aí. especializadas. Vai ter pessoa que vai, que entende da área. Tá? Eu não vou chegar na loja de geladeira e comprar um computador com um vendedor que não entende de geladeira. Ele não entende de computador. Ele entende de geladeira. E eu também não vou perguntar para um cara que vende computador qual é a melhor geladeira. Pode ser que ele saiba. Pode ser. Né? Mas é uma exceção a isso, né? Vocês sabem, né? Tem gente que realmente sabe, entende. Tá bom? Mas a maioria das vezes vai acontecer isso. E aí você vai comprar computador da Positivo que vai dar pau em menos de uma semana e você vai ficar chorando depois. Pior marca pra computador, velho. Deus é mais. Exato. Obrigado. Muito Nada mais, contra velho. Positivo, por favor, não me processe Positivo. Até seu celular também. O celular Honda de escravo. Não, pô, para com isso. Os celulares da Positivo são bons demais. Bom pra jogar fora. Concordo. Né? Ó, seguinte, eu vou abrir a chamada de vocês, tá bom? É rapidinho. Eu vou abrir a chamada de vocês aqui pra gente fazer a chamada. Já são 10h20, né? Passar rápido. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Google Drive. Pra olhar algumas coisinhas rapidinho pra vocês, tá? Deixa eu entrar em outra conta aqui. Entrar na conta de professor. Mas é o seguinte, velho. Você não vai fazer essas contas, tá ligado? E eu já vi isso acontecendo com muita gente. Há muita gente caindo nessa. Por exemplo, eu comprei um computador há um tempo atrás de uma marca que ninguém conhecia, que era Kellogg. Eu não entendia de nada. Tá bom, o computador não era tão ruim, tá? 4 GB de RAM e um Celeron. Pelo menos rodava CS.
e GTA. Dá pra rodar essas duas coisas, pelo menos. Né? Mas é o seguinte, velho. Eu caí nessa laranjada aí. Comprei esse computador. O computador funciona até hoje. Na verdade, eu não sei nem mais onde esse computador tá. Mas rola bastante dessas tretas quando você vai comprar em loja. Bom? Só um minutinho. Titio tá trabalhando. Pera aí. Só pegar umas coisas aqui também para vocês, para dizer como vai ser esse exercício. Cadê minha turma? Beleza. Vamos nessa. Alisson tá aí? Alô, Alisson. Se você não estiver, me avise, viu, meu querido? Porque eu preciso saber. Ó. Beleza. Alisson tá aí? Não tá não, né? Beleza. Ó, tem Alisson. Álvaro tá aí? Também não tá, né? Suave. A Natália. A Natália. A Natália não tá não, né? Beleza também. Bruna de Oliveira. Tô aqui. Valeu, Bruna. Kaique Gabriel. Não tem Kaique Gabriel. Davi Santiago tá aí, né? Presente. Beleza, Davi. Desiane Soares. Alô, Desiane, não tá aí não, né? Beleza. Emily Santos Brandão. Tá aí, Emily? Eu tenho basicamente aqui a visão de todo mundo. Tá aqui. Então, Fabiana tá aqui. Flávia tá aí. Flávia também tá. Eu. Oi, Flávia, tudo bem, né? Deixa eu marcar aqui também. Guilherme Mota. Não, Guilherme não tá. Isli Souza, eu acho que é isso. É assim que fala? É assim que fala isso. É sim. Tô aqui, Bem, professor. É porque, assim, ó, meu nome também é complicado. Meu nome é esse aqui. Tá? Está aqui. Isael Ferreira Moraes. Isael não tá. Jadson Baptista. Bem, tá. Levi Moreira. Levi também não tá aí. Lívia Maria. Lívia também não está. Lucas de Castro. Não tô vendo nenhum Lucas. Não sai da aula não, tá, gente? Ludmila. Ludmila tá aí. Aqui. Valeu, Ludmila. Luiz Matheus. Luiz Henrique tá aí. Maiane também tá aí, né, Maiane? Beleza. Maísa não está. Miguel Ângelo. Monice. Também não está. Nicole Neri tá aí. Nilmara Pereira. Beleza, Nicole? Já marquei aqui. Nilmara. Kessia da Costa Dias. Acho que tá com o nome de Kel, né? É. Beleza. Railan. Ricardo. Ronald Silva Santos. Imagina. Samuel Lima. E Ticiane. Ticiane tá aí. Beleza. Gente, vou passar para vocês como é que vai ser essa questão aí do exercício de vocês nessa aula, tá bom? Eu estou seguindo o módulo, tá? Então, o exercício de vocês vai ser tirado do módulo também, de hoje.
Tá? É o seguinte, ó. Deixa eu projetar aqui para vocês a tela. Eu vou botar isso na sala de aula para vocês também. Mas é o seguinte, ó. Como a gente não está no presencial, então eu não vou fazer o projeto do jeito que deveria ser feito. Eu vou pensar na maneira de fazer. Mas a atividade vai se basear nessas 3 questões. Primeiro, a primeira questão ela fala: para quem deseja ser um técnico em manutenção de computadores, basta escolher certas áreas de atuação. Que tal alimentar uma pequena lista com 6 dessas opções? O que é que você vai fazer? Você vai pesquisar áreas de atuação de quem é técnico em manutenção e vai listar. Eu vou fazer isso aí de uma forma diferente para colocar na sala de aula para vocês terem, né? O segundo é o seguinte: explique com suas próprias palavras quais seriam as melhores opções para conquistar e fidelizar um cliente. Vocês vão explicar como é que vocês conquistam esses clientes como um técnico de manutenção, tá? Uma dica para vocês é: pensem como é que vocês gostariam de ser tratados, tá? E a última aqui é uma atividade que vai ter uma tabelinha e vocês vão pesquisar ferramentas necessárias para ser um técnico, para atuar, né? O que você precisa ter no seu laboratório. Vocês vão pesquisar qual a ferramenta, qual o valor dessa ferramenta e vamos fazer uma lista aqui, vamos fazer uma tabelinha, uma planilha em relação a isso. Professor, posso fazer isso onde? É melhor fazer no Google Documentos, tá? Eu abro lá um documento com as perguntas e vocês respondem. Eu crio uma cópia para cada um. Beleza? Pode responder essa atividade até quando, professor? Ó, geralmente eu dou um dia antes da próxima aula. Então, a próxima aula da gente é sexta, eu dou até quinta-feira de meia-noite. Ou quinta-feira no horário de finalização dessa aula, que no caso seria de 10h30. E quem tá pelo celular? O Google Documentos abre no telefone também. Tá? Só entrar pelo sala de aula. Você aperta lá no sala de aula, ele deixa você editar o documento. Professor, eu não consegui fazer pelo Google Documentos. Seu celular tem algum tipo de aplicativo de edição? Baixe esse aplicativo de edição e utilize. Tá? Ô, professor, eu não consigo fazer pelo aplicativo de edição que não tem. Abre o bloco de notas. Escreve um bloco de notas, tira um print e me manda. Não tem problema não. Tá? Has no problem. Só que o ideal é fazer pelo Google Documentos. Vocês são a 4644. O código do sala de aula de vocês é esse aqui. Oi, Ludmila. Pode falar. Esse é o código do sala de aula de vocês. Não, queria o código. Aí. Pode pegar. Tá? Então, esse é o código de vocês. Vou colocar a atividade lá, tá bom? Então, até sexta-feira que vem, beleza? Beleza. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, professor. guys. Até sexta, hein? Valeu, falou.